Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso segundo Connect Físio. O evento foi criado pela LocMed como uma forma de homenagear todos os fisioterapeutas. Espero que todos estejam aproveitando essas palestras que estão de alto nível. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Philips, a Fisher & Paykel, o apoio da Eslang, e gostaria de convidar agora a doutora Cíntia para falar sobre atualidades da terapia de alto fluxo na neonatologia e pediatria, a doutora Cíntia Johnson, que ela é fisioterapeuta intensivista e é pós-doutora em pneumologia pela Unifesp, certo? Gostaria de agradecer, doutora, a sua participação, a sua disponibilidade e passo a palavra agora para a senhora. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Um evento lindo, estou assistindo desde de manhã cedo, é excelente, de alto nível. Agradeço muito o convite da LocMed, parabenizo pela iniciativa. Para nós fisioterapeutas é um momento especial, né? E sempre muito especial sermos valorizados com atividades científicas de alto nível como a que nós estamos aqui. Falar sobre atualidades, né, da oxigenoterapia nasal de alto fluxo nas duas faixas etárias é um desafio, vou procurar ser sucinta, né, porque o tema pode ser longo, nós temos aí 30 minutos. Peço desculpas para vocês se houver algum ruído, porque eu estou fora de São Paulo, então aqui onde eu estou pode ser que tenha algum ruído aí na fala. Por enquanto estamos no silêncio, espero que dê tudo certo. Não tenho conflito de interesse aqui com apresentação, não trabalho em empresas, não tenho nenhum royalty, nada recebido para poder falar aqui dos aspectos que nós vamos abordar. Vamos falar um pouquinho sobre o tema, sobre os mecanismos de ação da oxigenoterapia nasal de alto fluxo, seus efeitos, alguma coisa sobre interfaces e acessórios, e vamos falar então das evidências e dos pontos-chave. Eu sempre gosto, né, de abordar esse assunto aqui para que a gente não, né, tenha mais dúvidas sobre esse assunto e porque eu acredito que essa dúvida até nem seja tanto dos fisioterapeutas, seja mais muitas vezes dos médicos ou dos outros membros da equipe multiprofissional, como enfermagem, fonoaudiologia, que trabalha muito diretamente também com via aérea, e muitas vezes tem dúvidas sobre a questão onde se encaixa, né, a terapia de alto fluxo ou oxigenoterapia de alto fluxo. Então, nós temos que recordar que o fornecimento pode ser por diversos métodos, né, de fornecimento de oxigênio, e ele é subdividido didaticamente, para que a gente entenda, em sistemas de baixo fluxo, sistemas de alto fluxo. Então, dentro dos sistemas de alto fluxo, que é o nosso tema aqui, entram também as máscaras de Venturi, a máscara facial com reinalação e a máscara sem reinalação. Então, esses são os métodos tradicionais de fornecimento de oxigenoterapia, onde então nós podemos, e com o passar do tempo, né, foi incluído o catéter nasal de alto fluxo. Então, nós temos catéter de baixo fluxo, de alto fluxo, máscaras faciais simples aqui de baixo fluxo e máscaras de alto fluxo. Lembrando que, deu uma travadinha aqui no sistema, que a ventilação não invasiva, nesse contexto, ela é bem diferente da oxigenoterapia nasal de alto fluxo, onde nós vamos poder fazer outra divisão em pressão constante na via aérea, onde nós temos, então, a CPAP, né, a pressão contínua na via aérea, onde pode ter uma CPAP com fluxo constante, que é a CPAP convencional que nós usamos, geralmente no aparelho de ventilação ou no aparelho de CPAP. Podemos ter também, onde tem CPAP constante, CPAP por bolhas. Então, essa seria a subdivisão. E no outro braço, a CPAP com fluxo variável, que foi colocado pelo Dr. Cláudio anteriormente, falando do inflante flow, que foi muito bem explicado, que é um tipo de CPAP por fluxo variável, que veio recente, não tão recente no Brasil, mas que está sendo utilizado em várias unidades e que tem mostrado bons benefícios, principalmente na Europa, né, que é muito usado em pacientes que fazem terapia de surfactante e na sequência usam CPAP com fluxo variável por manter uma estabilidade maior na caixa torácica, como já foi explicado. E nós temos a pressão variável nas vias aéreas, onde tem a pressão, o bilevel, né, não sincronizado, bilevel sincronizado,
a ventilação de alta frequência nasal, que está entrando aí no Brasil, já começamos a fazer algumas pesquisas a respeito, e a pressão de suporte nasal. Então, por que que eu coloquei essa introdução? Para reforçar, né, a questão de que a oxigenoterapia nasal de alto fluxo não é ventilação não invasiva, ela é oxigênio de alto fluxo. E por que que ela não é não invasiva? Foi também já colocado em aulas anteriores, né? Aqui eu vou reforçar, porque trata-se de um sistema aberto, onde nós vamos ter a oclusão de 50% ou menos da via nasal, onde o intuito é ter um achalto, uma entrada e uma saída de ar para lavagem do CO2 e também para criar um fluxo constante na via aérea de alto fluxo, onde quanto mais fluxo eu der na via aérea, mais fluxo vai sair pelas narinas e pela via oral, porque é esse o objetivo da terapia, é fazer esse flushing de ar renovado na via aérea. Enquanto a ventilação não invasiva, aqui colocado por pronga nasal, no recém-nascido, nós temos o intuito de fazer a oclusão em torno de 80% do diâmetro da narina. Por quê? Porque nós queremos pressurizar a via aérea. E quanto mais eu aumentar fluxo e pressão no aparelho, mais eu vou aumentar a pressão intratorácica. Eu quero controlar um drive pressure, eu quero controlar os níveis de pressão inspiratória e expiratória. O que nós não conseguimos fazer em alto fluxo e também não é o objetivo da terapia. E quando nós pensamos, né, nas origens da falência ventilatória aguda, ela vai nos direcionar também que tipo de terapia, por quanto de tempo de suporte ventilatório, seja com oxigênio ou com não invasiva, nós vamos fazer. Então é importante ver se o paciente tem uma falência pulmonar, onde geralmente ele tem hipoxemia, e aí tem alteração de difusão, ou tem alteração de ventilação-perfusão, com chute intrapulmonar verdadeiro, no caso aí das atelectasias, ou por efeito de espaço morto. Ou se ele tem uma falência da bomba, do músculo diafragma, ou que pega sistema nervoso central, que pode ter a ver com uma depressão da condução respiratória, né, do drive respiratório, alterações neuromusculares ou da mecânica respiratória. Nesse ponto aqui, alguns pacientes podem se beneficiar da terapia de alto fluxo e outros não. E aí nós vamos ver a classificação evolutiva, né, do suporte da oxigenoterapia de alto fluxo de acordo com o grau de insuficiência ventilatória aguda hipoxêmica, que geralmente é a principal uso do alto fluxo em pediatria e neonatologia, que é na insuficiência ventilatória hipoxêmica, geralmente de origem pulmonar. E aí nós vamos ter os graus da insuficiência ventilatória aguda, onde nós temos aqui a insuficiência respiratória aguda, onde ainda não tem alteração dos gases ventilatórios, depois evoluindo para insuficiência ventilatória aguda leve, moderada e grave. A oxigenoterapia nasal de alto fluxo, ela tem uma indicação na insuficiência respiratória aguda em alguns pacientes, principalmente no recém-nascido, por manter uma estabilidade da caixa torácica, e evoluindo até uma insuficiência ventilatória aguda leve ou no início da insuficiência ventilatória aguda moderada. Depois, quando nós começamos a ter na criança, né, e no recém-nascido muita alteração de gases sanguíneos, muitas vezes nós precisamos ter uma garantia de pressurização da via aérea, uma garantia de poder aumentar ou diminuir o drive pressure, né, que é o que nos ajuda a manter ou aumentar o volume corrente dentro do tórax. Então, nós precisamos de um suporte ventilatório mais seguro, digamos assim, no ponto de vista visando a melhora da oxigenação de um paciente que já está entrando em algum nível de fadiga ventilatória, onde então talvez ele perca o nível sensório-motor também e o nível de consciência, porque o CO2 dele começa a elevar demais, então ele sai daquele nível de irritabilidade e já vai para um nível de torpor. Quando isso ocorre, aí nem o alto fluxo nem não invasivo está indicado. Aqui já na encruzilhada, né, como a gente diz, aqui já seria uma indicação então de intubação intratraqueal. Dentro desse contexto, né, colocado aqui numa adaptação que nós já fizemos há alguns anos, a não invasiva, ela está indicada para pacientes até um pH de em torno de 7,25, mais ou menos, onde não tem ainda uma falência ventilatória aguda que dê uma redução de nível de consciência nesses pacientes ou que ele não esteja em franca fadiga e que possa piorar a situação dele na hora da intubação. E a oxigenoterapia nasal de alto fluxo, ela pode estar aqui junto com a oxigenoterapia ou então num passo antes do uso da ventilação não invasiva. Então, o que seria a cânula, né, de alto fluxo? Seria
O método de aplicação da oxigenoterapia de alto fluxo por meio de prongas ou cânulas nasais curtas e de pequeno diâmetro. E o termo correto, então, para essa terapia seria a oxigenoterapia nasal de alto fluxo. E aí, cânula, né, o KNAF seria a cânula de alto fluxo, que existem marcas no Brasil. Então, quais as características das máquinas? O que nós temos no Brasil? Nós temos tanto o vapotérmico quanto o aparelho da Fischer, que são os aparelhos específicos para alto fluxo que são usados no Brasil, e recentemente, né, bem apresentado pela doutora Samantha, o Ervo 2, né, que foi colocado para pacientes a nível domiciliar, está fazendo o aniversário de 1 ano, mas nós já estamos aplicando em pacientes em enfermaria, já com uma amostra grande aí, já de quase 80 pacientes com bronquiolite, que é o doutorado de uma colega médica que está fazendo pesquisa lá no Hospital Menino Jesus, sob nossa orientação, usando já em outros pacientes também em nível hospitalar. Queremos agora começar com a bronquiolite, né? Também em alguns outros hospitais aí que estamos traçando alguns protocolos. Vamos ver, né? Porque o intuito dele era uso enfermaria domiciliar, mas ele também pode ter um uso em outros pacientes. O que é importante nesses aparelhos, né, que fazem a oxigenoterapia nasal de alto fluxo? Tem um analisador de oxigênio, se possível um blender interno ou externo, mas que nos permita avaliar e fazer um controle do quanto é ofertado o oxigênio para esse paciente, a FiO2, que nós tenhamos um controle e uma monitoração do fluxo ofertado, da umidificação e do aquecimento dos gases. Que efeitos fisiológicos, então, essa terapia vai fazer para esses pacientes, sendo que a gente consegue controlar tudo isso? Vai nos auxiliar no washout, né, ou na lavagem do CO2 do espaço morto, porque ele ajuda a eliminar o CO2 e faz também uma oxigenação eficiente por esse fluxo contínuo e controle de toda essa questão de fluxo, permite um suporte à inspiração, porque o fluxo inspiratório que nós fornecemos pelo sistema de alto fluxo, pela cânula, ele é maior do que o fluxo inspiratório do paciente, então isso auxilia na redução do trabalho respiratório, permite a umidificação e aquecimento das vias aéreas, então com isso a gente vai ter uma melhor mobilização de secreção e de conforto nasal. Veja que os seios da face, né, quando a gente olha assim uma peça anatômica, fica muito claro que olha como tem espaço para que a gente tenha acúmulo de secreção e com que essa secreção possa ser contaminada. Então, para pacientes maiores, né, pediátricos, é muito importante o alto fluxo também em pacientes crônicos, porque ele reduz muito essa questão dessa secreção impactada nos seios da face, principalmente na fibrose cística, que são pacientes que acabam fazendo gotejamento pós-nasal, e essa secreção com bactérias ou com vírus, pode migrar para a área pulmonar e fazer com que ele tenha pneumonias de repetição, assim como naqueles neurológicos crônicos. É claro que os seios da face, eles ficam pelo crescimento do cérebro e da mandíbula, a pneumatização desses seios da face começa a ocorrer a partir dos 3 anos de idade, dos 2 anos, 3 anos de idade, vai ficar pronto por volta dos 7, 12 anos de idade da criança. Então, falar que a gente faz desobstrução de seios da face em recém-nascido ou lactente é um erro. Fazer, como a gente sabe, né, às vezes raios de tórax para avaliar rinocinusite em crianças pequenas também, porque eles ainda não têm desenvolvimento dos seios da face. Mas naqueles maiores que têm, é uma função também da terapia de alto fluxo, porque faz essa umidificação e aquecimento da via aérea, permitindo então a saída da secreção dessa via. Isso já foi comprovado em alguns estudos, esse aqui já é de 2015, mostrando que quanto mais a gente aumenta o fluxo na via aérea e o tempo desse fluxo, mais a gente vai ter a migração desse fluxo de ar, tanto nos seios da face quanto para os pulmões, né? Esse que eles utilizaram uma medida aí de calorimetria que conseguiram visualizar então o fluxo passando pela via aérea. Então isso não é mais uma ideia que a gente possa ter pensando que possa acontecer, é já algo comprovado, né? E por que que funciona bem também a nível pulmonar? Como nós sabemos, nós temos lá as células ciliadas, né, onde nós temos a camada gel, a camada aquosa, e essas células ciliadas auxiliam muito na mobilização de secreção. Ela faz parte, né, do nosso mecanismo de defesa da via aérea. E quando eu coloco uma umidificação ideal, um aquecimento ideal, com uma fração de oxigênio
entre aspas, né, ideal ou titulada para aquela saturação alvo do paciente, eu vou mimetizar esse equilíbrio natural de umidade e calor dentro da via aérea e vou permitir com que as células ciliadas também funcionem de forma adequada para mobilizar essa secreção para as vias aéreas de maior calibre. Então, como que funciona, né, a oxigenoterapia nasal de alto fluxo? Esse ar vai ser direcionado para dentro das narinas, gerando uma pressão positiva de distensão nas vias aéreas, em níveis menores ou semelhantes do que é aplicado na VNI ou em CPAP. Por isso que muito foi no começo, lá nesses primeiros artigos de 2000, 2001, se teve uma grande confusão para as pessoas pensarem, é ventilação não invasiva, né, porque ocasiona uma pressão positiva. Não, não é ventilação, é suporte de oxigenoterapia e que vai dar um grau de pressão na via aérea que nós não sabemos e que não é a intenção da terapia. Que bom que gera uma pressão positiva que ajuda a recrutar alvéolos, tem trabalhos tanto em neonatologia quanto em pediatria, que já mostra que abre atelectasias de recém-nascidos e de pacientes lactentes, mas o intuito não é a pressurização, né, é o fluxo contínuo, né, é diminuir a fome de ar do paciente, reduzindo o trabalho respiratório, né, o work of breathing, permitir uma oferta de oxigênio, com isso reduzir a hipoxemia, eliminar o CO2, né, por esse flushing de ar anatômico constante, né, tanto de via aérea superior quanto a nível pulmonar, então reduzir a hipercapnia, melhorar o clearance da via aérea e também o conforto do paciente. Tudo isso vem de um artigo de revisão muito interessante aqui de 2018, que vai falando tanto da parte do espaço morto, quanto da redução do work of breathing, né, do trabalho respiratório, do efeito de PEP que tem, que pode variar de 2,7 até 7,4 centímetros de água, vocês vão ver logo nos slides o porquê que isso é variável, e que permite com que a gente consiga mensurar, então, essa fração inspirada de oxigênio e também esse clearance da via aérea, como eu comentei antes. E quanto às interfaces, né? Nós já falamos, e qual a diferença e quais são os benefícios entre eu usar, então, essas interfaces de alto fluxo e as de não invasiva em si. Vai melhorar o clearance de CO2 porque não tem a oclusão total da via aérea, minimiza o uso de pressão positiva, então com isso, eu não tenho aqueles efeitos adversos de CPAP em níveis mais elevados, que seria o principal deles a hipotensão no recém-nascido e no lactente. Aumenta a velocidade do fluxo de ar inspirado, nós vamos ver por quê, e melhora o conforto do paciente. O que que é melhor? Só olhando aqui, né? Eu ficar assim, todo incapacitado, como a gente brinca, às vezes é necessário. Tudo bem, às vezes não, você não tem o alto fluxo, mas você precisa lutar para ter ele, porque diminui o trabalho da equipe, sem sombra de dúvidas. Isso a gente também está escrevendo, vamos ver se a gente consegue publicar esse artigo logo, e diminui todo o trabalho da equipe e o conforto do recém-nascido, da criança, do lactente, sem dúvida, é muito maior quando eu tenho uma interface com menos aparatos na via aérea do paciente. Mas por que também que ele gera um fluxo muito alto e por que que ele diminui o trabalho respiratório em crianças e em lactentes? Porque a gente lembra, né, lá da fisiologia, que quanto menor for o diâmetro do conduto, maior vai ser a velocidade. Veja aqui, com fluxo de 5 litros por minuto, num diâmetro maior, eu vou ter uma velocidade de 16,4 centímetros por segundo. Se eu reduzir o diâmetro, olha a velocidade, 32,8 centímetros de água. Então, os engenheiros que criaram as interfaces ou as cânulas nasais de alto fluxo foram brilhantes, porque eles usaram cânulas de menor diâmetro. Se você olhar elas de frente, você vai ver que o que vai para dentro da narina do paciente tem um diâmetro menor ainda, ela vai reduzindo conforme introduz a via aérea do paciente. Essa redução do diâmetro também vai contribuir para aumentar a velocidade do fluxo. E além disso, nós sabemos que quanto menor for o orifício, mais organização nós vamos ter nas unidades de Reynolds, que são as moléculas de ar. Se eu deixo essas moléculas mais organizadas, eu vou deixar o fluxo mais laminar. Sempre que eu tiver um fluxo mais laminar, facilita a entrada na via aérea de pequeno calibre, de médio e pequeno calibre também. E o trabalho respiratório, que, por exemplo, aqui no fluxo turbulento, é uma constante de tempo vezes o fluxo, mais duas constantes de tempo vezes o fluxo ao quadrado,
em fluxo laminar é uma constante de tempo vezes o fluxo, ou seja, o trabalho respiratório do paciente também é menor quando eu tenho uma interface de diâmetro menor. Falando isso para sistemas de alto fluxo, onde o fluxo é de alta velocidade. Na não invasiva e no tubo traqueal, né, na invasiva, não tem nada a ver com isso. Aí é o contrário, eu tenho que botar mais pressão para poder vencer essa resistência do diâmetro menor da cânula, tá? Então, vamos focar aqui no que nós estamos falando, que é no alto fluxo. Fora isso, tem já alguns relatos na literatura e também outros estudos maiores e também estudos de revisão mostrando que a lesão dermatológica por pressão na face é muito menor quando se utiliza cânulas nasais de alto fluxo versus a ventilação não invasiva com o uso de prongas, por exemplo. E aí a gente tem utilizado já desde que foi publicado, adaptamos, estamos usando e fazendo algumas pesquisas a respeito, usando o que eu chamei de Ellen, né, que é a lesão o score de lesão nasal. Então, o ideal é que você avalie pelo menos 3 vezes, nós estamos avaliando uma vez pela manhã, uma tarde, 2 à noite, tá bom? Porque senão são 12 horas, é muito tempo, pelo menos a cada 6 horas. Avaliar a narina interna, externa, né, direito, esquerdo, septo nasal, columela. Então, sabendo que se eu tenho o score 1, olha, veja aqui, eu vou ter aí uma narina mais rósea, o 2 eu já tenho um nível de ulceração e o 3 eu já tenho uma lesão importante. Por que isso é importante? Para que a gente avalie também, como fisioterapeutas, dentro dos organogramas que nós seguimos nas unidades, ou treine a equipe de enfermagem para fazer isso, mas que nós avaliemos e façamos o registro no prontuário de forma adequada, que quando eu tenho uma lesão de narina externa ou interna, não é a mesma coisa que uma lesão de septo nasal, que é essa aqui mais externa, e nem a da columela, que é da cartilagem mais interna. Porque se eu tiver uma lesão de septo nasal de columela, eu preciso muitas vezes chamar a equipe de estomaterapia para nos ajudar, precisamos chamar, às vezes, a equipe de cirurgia plástica, e isso é considerado uma iatrogenia dentro das unidades neonatais e pediátricas, então, mais ainda. O que é tolerado de lesão nasal dentro de uma unidade neonatal em até 10 dias de uso de alguma interface nasal? 13% de frequência de lesão nasal. Se dentro da sua unidade a frequência de lesão nasal é maior do que 13%, tem que rever. Ou rever as interfaces, rever os treinamentos, rever os cuidados para ver se estão sendo feitos de forma adequada. Isso é um ponto bem importante, entra dentro da questão da qualidade, né, do serviço de fisioterapia em muitos hospitais, é avaliado pela UNA em todos os hospitais e pelos sistemas de acreditação hospitalar. Quais são as indicações, tanto na pediatria quanto na neonatologia? Pacientes que tenham respiração espontânea, com insuficiência ventilatória leve a moderada e que necessitem de suplemento de O2. Qualquer paciente que não tolere máscara ou outra interface para fornecimento de oxigenoterapia convencional ou que não melhore os seus sinais clínicos de oxigenação com oxigenoterapia convencional, ou que tem um aumento do trabalho respiratório no uso de algum tipo de outro método de fornecimento. Pode ser usado pós-extubação ou como método de desmame na não invasiva. Pacientes que necessitem de suplementação de calor e umidade nas vias aéreas também têm indicação do uso de alto fluxo. Quais são as evidências, né? Eu fui fazer uma busquinha aí para vocês, fiz uma busca só colocando aqui como limite meta-análise, revisão e revisão sistemática nos últimos 5 anos em todas as faixas etárias pediátricas e neonatais. E nessas revisões sistemáticas, que são nível de evidência A, né, na literatura, são as revisões meta-análise e revisões sistemáticas, existem 49 estudos específicos em pediatria e neonatologia. Em adultos são mais de 300. Veja, de 2016 a 2021. Quando nós fazemos a mesma pergunta, só que no último ano, em um ano, tiveram 10 revisões sistemáticas sobre o assunto. Se nós botarmos todos os estudos juntos, são 99 estudos. Então, ou seja, nós temos 49 revisões sistemáticas em neonatologia e pediatria, baseadas em 50 estudos randomizados controlados, para ver como nós temos ainda um caminho pela frente de pesquisas nesse assunto. Então, eu não vou falar de todos eles, até porque não teria tempo, coloquei os que a gente vê aí que são mais importantes, que nos trazem recados importantes das revisões sistemáticas. Um deles é que em recém-nascidos, né, em terapia intensiva neonatal, veja que importante o aumento do alto fluxo, né, aqui em vermelho, de 2002 para 2011.
né? Esperamos que tenham estudos que mostrem isso também agora mais recente. Esse aqui é um que faz um estudo muito grande, por isso eu resolvi colocar. Veja que esse PAP se mantém e mantém o uso. Um não é substituto do outro, são coisas diferentes, usados para pacientes que necessitam de suporte diferente. Por exemplo, no recém-nascido, pré-termo, extremo, nós usamos muito mais CPAP, ainda não tem evidência para usar terapia de alto fluxo. Por quê? Porque nós precisamos garantir uma pressão na via aérea para manter aquela caixa torácica aberta. E muitas vezes precisamos de usar não invasiva, que tem uma frequência respiratória mandatória junto, ou que a gente estipule, ou então do NAVA, VNI, para esses RNs menores que não têm um drive ainda que consiga ser controlado pelo próprio paciente devido à labilidade, tanto do sistema nervoso central, quanto dos outros órgãos e da caixa torácica. Então, o alto fluxo, ele é ótimo, mas ele tem uma restrição ainda em neonatologia. Nos recém-nascidos pré-termo extremos, ainda não existe evidências suficientes para aplicação devido à segurança, né, da via aérea, da manutenção da via aérea. Mas veja bem, o que tem diminuído aqui? O uso da ventilação mecânica invasiva, olha que legal. Então, ele tem diminuído e o alto fluxo, esse PAP aumentado, que é isso que nós queremos. Qual que é a dosagem que nós vamos utilizar para esses pacientes? Que é uma pergunta que todo mundo faz, né, em neonatologia. Se coloca aí de 2 litros, mais do que 2 litros por quilo por minuto. Alguns dos artigos atuais mostraram que se você começar com 2 ou com 3 litros por minuto, não faz diferença. Mas em neonatologia é o mínimo de 2 litros por minuto. Por quê? Porque nós usamos em recém-nascidos de 1 quilo, de 2 quilos, às vezes de 800 gramas. Se você for calcular 1 litro por quilo, você vai usar 1 litro. Isso é pouco. Em média, a gente tem utilizado 5 litros por minuto nos recém-nascidos. Então, né, fica essa colocação aqui dos 2 litros por quilo, mas isso em neonatologia não pode ser levado ao pé da letra, porque o preço deles é muito baixo. E o que vai depender, né? O que vai depender o fluxo que eu vou colocar no recém-nascido? Depende, né? Da taxa de fluxo que eu vou colocar, do escape que eu vou ter ao redor da cânula, né, do tamanho da narina do recém-nascido e da cânula, do grau de abertura da boca e do peso de nascimento. Então, mais uma vez, vale a individualização e a avaliação né, criteriosa de recém-nascido para recém-nascido. Essa revisão em recém-nascido coloca que a gente tem que colocar não invasiva, dependendo da idade gestacional e do peso dele, em fluxo em torno de 5 a 8 litros por minuto, né? Começando com pelo menos 1 litro por minuto, chegando até o máximo de 8 litros por minuto. É isso que é colocado. Nós geralmente começamos nos recém-nascidos com 5 litros por minuto. Porque se você for esperar muito, ele vai ficar fadigado, você vai ter que translocar ele para um outro tipo de suporte ventilatório, né? Então, essa foi uma colocação da literatura. Nos pacientes cardiopatas, aí indo um pouquinho agora para a pediatria, coloca que o alto fluxo ele foi mais importante para melhorar a oxigenação nesses pacientes do que a ventilação, ou seja, do que o CO2. Então, no paciente cardiopata, eu não quero o meu intuito é melhorar a oxigenação desses pacientes, então tem um benefício maior aí. Tem estudos mais atuais também, agora de 2020, falando a mesma coisa. Na bronquiolite, né, que aí nós agora estamos entrando na pediatria. Por que é legal e muito bom utilizar a não perdão, o alto fluxo na bronquiolite? Primeiro porque nós temos aí várias alterações na bronquiolite devido aos debris celulares que acabam obstruindo as vias aéreas, fazendo com que o paciente tenha atelectasias e não consiga fazer nenhuma ventilação adequada, nenhuma perfusão adequada, muitas vezes em áreas onde tem shunt intrapulmonar. Quando nós colocamos o alto fluxo, que gere algum nível de PEP na via aérea, isso também pode servir para CPAP, nós vamos manter essa via aérea aberta, facilitando a entrada e saída de ar. Então, além de melhorar a oxigenação, nós melhoramos também a ventilação e também a perfusão desses pacientes. Então, na bronquiolite, o alto fluxo está sendo muito usado e é muito promissor, com nível de evidência já B, e em alguns casos específicos de algumas faixas etárias, A. Esse é um estudo recente que nós fizemos, foi submetido para uma revista, está sob avaliação, não sei se vai ser aprovado, mas veja que interessante, nós fizemos num hospital privado, faz parte aí do mestrado do Felipe Caiano, que é um médico intensivista, e nós fizemos 1.800 avaliações de 524 pacientes, tá, que foram submetidos a o alto fluxo.
avaliando de forma esofágica para ver se realmente aquela pressão que a gente dá, aquele fluxo que nós estamos dando na via aérea de 1 litro ou de 2 litros, o quanto isso gera de pressão na via aérea. E veja que interessante, que o mínimo que a gente tem que usar em pacientes com bronquiolite é 2 litros por minuto, por quilo por minuto nesses pacientes. E que a pressão, assim como colocado em outros estudos, ela pode variar dependendo do fluxo de 1,6 centímetros de água até aí 2,8 centímetros de água de pressão. Então, veja que, mais uma vez, depende do tamanho da narina do paciente, o quanto oclui a via aérea, o quanto ele mantém a via oral dele aberta e o quanto de fluxo você vai colocando. Então, veja bem, que dá algum nível de pressão? Dá. Olha, veja que não é pouco, são 524 casos, né? Muito interessante, e agora vamos ver se a gente consegue publicar o artigo. E aí, dentro dessa questão, né, que normalmente é importante que a gente discuta, saiu no livro aí do professor Werther, recentemente publicado, num artigo que ele publicou também de revisão sistemática, que saiu no Jornal de Pediatria o ano passado. Veja bem, se eu tenho um recém-nascido abaixo de 1 mês, eu vou iniciar aqui colocado com 6 litros por minuto e uma FI em torno de 40%. Aí lactentes 8, FI de 40%. Pré-escolar em torno de 10 e aqui em torno de 12. Inicial, tá? Isso aqui não é que eu estou começando já. No recém-nascido a gente já começa com 5, porque não tem por que você indo 1 por 1, senão você não vai conseguir diminuir o trabalho respiratório dele. Nos maiorzinhos, a gente vai aumentando de 2 em 2, né? O que geralmente gera dúvida, as pessoas perguntam, o que eu aumento primeiro? Se ele já está com oxigenoterapia, com um outro suporte, por exemplo, uma Venturi, uma máscara não renalante, uma máscara simples, nós colocamos a mesma FO2 que ele estava no suporte anterior, colocando o fluxo inicial para a faixa etária dele, mais ou menos dentro dessas faixas que estão aqui. E aí, geralmente, como o fluxo é muito maior do que o inspirado do paciente, a tendência é você poder diminuir a fração inspirada de oxigênio. Nós sempre aumentamos o fluxo ao máximo possível para aquela faixa etária, para depois aumentar a FO2. Em neonatologia, uma FO2 em alto fluxo de 40% a 50% é o limite no fluxo máximo, um limite máximo de 40% a 50% de FO2. Depois disso, se o paciente não está mantendo a saturação alvo, então é melhor transicionar ele para a VNI ou às vezes até intubação. Tá? No paciente pediátrico, nós toleramos uma FO2 até 60% com fluxo máximo. Depois disso, eles acabam tendo que ser intubados muito cansados, então esse seria um limite. Veja que interessante, do pessoal da Fischer que me cedeu esse slide já faz algum tempo, eu gosto muito de usar, Robertinha Bucô, né? Muito obrigada se ela estiver nos assistindo, que é excelente fisioterapeuta também, excelente. Veja bem, indicadores de sucesso, né? Então, o que a gente quer? Que reduza a frequência respiratória, que a frequência cardíaca melhore, que o trabalho respiratório diminua e que a saturação de oxigênio, hoje já tem dados, melhore também. Se não melhorar, a gente vai ter precaução. Então, geralmente em 10 minutos, tanto em pacientes pediátricos quanto neonatais, a frequência cardíaca já começa a diminuir, né, ou entrar para valores de melhoria, a frequência respiratória também, e a oxigenação já melhora também, a dispneia reduz, a diminuir o uso de musculatura respiratória acessória reduz em torno de 30 e a sincronia tóraco-abdominal melhora muito depois de 30 minutos. Qual é o nosso alvo? Aguardar de 1 a 2 horas. Não houve essas melhoras, aí nós temos que rever. Será que o fluxo está adequado? Será que a FO2 está adequada? Será que a temperatura está adequada? Será que o recém-nascido e o paciente pediátrico estão em posicionamento adequado? Que muitas vezes me chamam para consultoria em hospitais, está dando muita falha, né? De alto fluxo. Eu vou lá ver, os recém-nascidos estão com a cervical fletida ou muito girada, ou não estão em um posicionamento adequado, né? Um decúbito baixo, o recém-nascido pelo menos 15 a 20 de decúbito, né, de inclinação, o pediátrico tem que estar em 30 a 45 graus, então tem que verificar as outras questões em volta para ver se elas estão adequadas antes de dizer houve falha do autofluxo, ou o autofluxo não funciona, tem que ver se você usou o protocolo adequado, se o paciente está nas condições adequadas e se o posicionamento é adequado. E a supervisão ela precisa ser contínua. Quais pontos-chave, então? Falando de atualidades, eu teria que trazer alguma coisa nova para vocês, né? Esse artigo de revisão de 2019, muito interessante, ele fala sobre a nebulização, sobre a inalação no alto fluxo, que eu acho muito legal, porque
Normalmente nós vemos as pessoas colocando a máscara em cima da pronga, né, ou da cânula, perdão. Isso não é recomendado, não é recomendado, porque pode dar um fluxo a mais e como pode fechar, ocluir a via oral do paciente, pode dar enfisema subcutâneo, pode até dar um pneumotórax em recém-nascidos menores. Então, o que que a literatura indica? Ou você vai colocar aqui nessa parte antes, né, ou após o umidificador, coloca que não tem diferença para o paciente pediátrico, mas que para o recém-nascido é melhor aqui, porque diminui um pouco a resistência, então você vai colocar a medicação aqui, e aí vai ser mandado em alto fluxo para o paciente. É colocado aqui nesse estudo, onde eles avaliaram vários trabalhos experimentais, teóricos e também clínicos, que é eficiente, tanto com essa posição aqui quanto essa aqui, seguro para o paciente a nebulização e que a medicação chegue em via aérea de médio e menor calibre. Muito mais do que se você fizer isso, porque se colocar a máscara aqui, além de dar duplo fluxo ao paciente, o fluxo contínuo que está vindo pelo aparelho de alto fluxo vai mandar a medicação embora. Então, achei bem interessante. Se você for usar em pacientes menores, neonatais, né, usar um fluxo em torno de 2 ou 3 para fazer durante a nebulização, se for pediátrico, de 6 a 8, se for paciente adulto, aí vai de 20 a 40, ou até eles colocam que funciona melhor a nebulização quando o fluxo for em torno de 50 a 60 litros por minuto. Então, isso seria, de certa forma, uma certa atualidade, mas também um cuidado que nós temos que ter. E essa revisão sistemática aqui de 2021 coloca bem isso que a gente tem comentado, né? Vamos iniciar o fluxo com 2 litros por minuto, ou 3, como não há diferença, garantir em torno de 50% de oclusão das narinas da criança, usar um protocolo de indicação, contraindicação, escalonamento e desmame do alto fluxo, monitorar a lesão por face, né, lesão de pressão na face, estabelecer critérios de falha claros para a equipe, fazer monitoração contínua da oximetria de pulso. Não pode colocar um paciente em ventilação não invasiva ou em alto fluxo, numa enfermaria ou em algum local sem oximetria de pulso contínua. Eu já vi paciente em hospital privado, eu não trabalho mais, mas que eu já trabalhei, com bronquiolite aguda, falecer no quarto, estando em não invasiva, por não ter oximetria de pulso e a mãe ir tomar banho, e a criança fazer uma parada cardiorrespiratória e ninguém vê, lactente de 3 meses, com uma bronquiolite moderada. Então, se você não tem equipe, não tem monitoração adequada, nós como fisioterapeutas também temos que ter segurança na aplicação, porque nós respondemos por isso, também temos um conselho, né, carimbamos ali embaixo. Então, não tem uma condição adequada na enfermaria, no pronto-socorro, então esse paciente precisa ir para a UTI, porque nós não podemos assumir isso sozinhos como fisioterapeutas, porque precisaria ter alguém do lado do paciente com capacidade de avaliação. E quais são os marcadores de falha, né? Frequências respiratórias mais baixas no início da UNAF, isso para pediatria e neonatologia, PaCO2 mais elevadas no início da UNAF, e não redução da frequência respiratória em 1 a 2 horas da oxigenoterapia de alto fluxo. Veja que os pacientes com bronquiolite não houve correlação da prematuridade com a falha do alto fluxo. Porque às vezes as pessoas pensam, ah, ele tem histórico de prematuridade e agora ele está com bronquiolite, então pode ser que ele não se beneficie com o alto fluxo. Isso não é verdadeiro, tá? Já foi colocado que não tem nada a ver. Se ele teve prematuridade prévia, está com uma bronquiolite agora, internou por esse motivo, a prematuridade não é um fator de risco para falha da oxigenoterapia nasal de alto fluxo. Dentro da monitoração, vem os sinais vitais, também é interessante a gente fazer a avaliação do índice ROX, né, que está aqui. Nós temos aqui as faixas de sucesso, seria em torno de 4,88. Em pediatria, ok, já tem estudos colocando isso, no adulto também, né, veja que em 2 horas a falha com índice menor ou igual que 2,8, em 6 horas menor ou igual que 3,47, aqui mais que 12 horas. Então, sucesso quando está lá por volta de 5. Para pediatria pode usar esse número, para adulto também, tem outros números, tem outras tabelas. Mas para a neonatologia ainda não foi definido se o índice ROX é ou não bom para delimitar. Por enquanto, o que nós usamos? Sinais vitais, né, grande marcador em neonatologia é a bradipneia, é a bradicardia e a queda de saturação de pulso de oxigênio. O que nós usamos muito, tanto em pediatria quanto oxigênio, como um marcador, né, de benefício da oxigenação nesses pacientes? A relação saturação de pulso, oxigênio, FO2, que nós gostaríamos, né, que estivesse acima de 280 ou 290, pelo menos. E aqui coloquei um caso, só para vocês, já finalizando aqui, só para vocês
Para ilustrar, veja esse recém-nascido, tem autorização de todas as imagens que eu estou colocando aqui, tá? Tanto de CEP, dos hospitais, das famílias, etc. A gente precisa respeitar muito a LGPD, né? Já respeitávamos antes, agora mais ainda. Então, veja, ele nasceu o ano passado, né, no hospital privado, onde eu coordeno o serviço de fisioterapia todo, do adulto, da neonatal, do centro obstétrico, da emergência, da enfermaria, né, são 380 leitos, mais 3 ambulatórios de referência da prefeitura, que são integrados com esse hospital, então a gente consegue dar também assistência pós-alta para muitos pacientes de todas as faixas etárias, então isso é bem interessante. Olha esse aqui, nasceu de parto vaginal, 26 semanas, 5 dias, 800 gramas com Apgar 4,7. Um recém-nascido que teve uma displasia broncopulmonar grave, que nós utilizamos a cânula nasal de alto fluxo como um método de desmame da não invasiva e do oxigênio desse paciente. Veja aqui, meio litro de oxigênio foi para casa. Uma criança que nasceu com 800 gramas e que usou alto fluxo desde o princípio, né? Depois, claro, foi entubado no começo, usou surfactante, daí ficou uns 15 dias em ventilação, foi entubado, foi para no invasivo, daí fez o KNAF e foi fazendo o desmame. Por que eu botei essas fotos aqui? Essa aqui é a mãe dele, muito querida, foi muito participativa, ele saiu de alta do hospital com 4 meses, para vocês verem, porque não foi fácil, teve toda uma questão também da parte nutricional dele. O que é importante aqui? Nós instruirmos a família. Então, nós temos um programa que a mãe desce conosco, as mães de pacientes crônicos, de forma individual. Nós ensinamos elas a usar oxigênio terapia de alto fluxo, caso ela precise usar em casa, agora com erva é possível. E fazer a reanimação, o BLS básico para essa mãe, aspiração de via aérea, como manejar tudo, para que ela se sinta mais segura, né, na condução e no cuidado desse recém-nascido. Veja, o desenvolvimento neuropsicomotor aqui não é o foco, mas nós avaliamos a TIMP, a GMA, General Movements, e a Bailey 3 ao longo do tempo desse recém-nascido. Ele se desenvolveu muito bem, tá muito próximo, né, da faixa etária dele, a faixa etária dele cronológica da faixa etária de desenvolvimento neuropsicomotor, e isso tem muito a ver com o quê? Com nós retirarmos o paciente o quanto antes do suporte invasivo, da sedação pesada e de todos os riscos que podem ocorrer dele ventilado. Muito importante a parceria com a enfermagem, isso é sensacional, e treinar a equipe. Então, nós temos 2 vezes por ano no hospital privado, nós fisioterapeutas e a equipe de estomaterapia treinamos toda a equipe de enfermagem, de fisioterapia e médicos. Esse ano nós treinamos 480 pessoas e mais 125 anestesistas, e todos compareceram. Isso foi muito bom. E treinamos quanto a todas as interfaces e o que são as coisas, porque o que ocorre? Muitas vezes as pessoas não usam ou limitam o uso de certas tecnologias por desconhecimento. E nós, fisioterapeutas, temos um papel muito importante nisso, porque somos formadores de opinião, porque trabalhamos não só em pesquisa, em aula e tudo, nós trabalhamos com a prática clínica, por isso que eu fiquei empolgado, né, com o Cláudio dando aula, por quê? Porque ele também tem prática clínica, não adianta a gente só ficar falando de teoria. Eu falar de teoria é mais fácil porque eu atendo os pacientes, eu sei o que os pacientes passam, o que a gente passa no dia a dia. Você não ter um sistema de autofluxo ou o melhor aparelho do mundo não é um problema. Você tem o cérebro e você tem a capacidade de treinar o outro e de adaptar o que você tem para fazer o melhor. Eu acho que esse é o recado. O Brasil é muito diverso, foi bem colocado em outras aulas. Tem várias coisas diferentes que se passam entre um e outro, né? Não é sempre o mesmo para todos. E lembrar que, né, estou terminando, que o outro lado da Lua, eu gosto muito dessa publicação aqui do Intensive Care, nada na vida serve para todo mundo da mesma forma. Então, nós temos que ter protocolo, sim, mas também temos que ter o olhar individualizado ao paciente, especialmente, né, aos pacientes neonatais e pediátricos e suas famílias, que são um pouco mais delicados, digamos assim. Ficam aqui os meus contatos. Mais uma vez, agradeço muito a oportunidade de participar com vocês. Vocês são muitos meus parceiros, sempre quando eu preciso. Gentilmente, o pessoal muito capacitado da LocMed, né? E das outras empresas que também estão participando do evento. Muito obrigada pela honra do convite. Fico à disposição caso tenham perguntas. Doutora Cíntia, parabéns pela sua brilhante palestra. E dizer que é muito bom, prazeroso ouvir suas aulas, certo? Agradecer sua disponibilidade em participar do nosso evento, certo? E, assim, a gente tem algumas perguntas.
pergunta existe uma diferença de fluxo para crianças acima de 10 quilogramas, porque, às vezes, os 2 litros por quilograma é excesso que a cânula permite de fluxo. Para acima de 10 quilos, a gente continua usando os 2 litros por minuto para aumento do fluxo. Mas aí você pode trocar a cânula, ou se não, se a narina não permitir, você vai ter que usar o fluxo máximo daquela cânula. O que normalmente a gente vê é que crianças de 10 quilos, em média, elas usam em torno aí de 10 a 12 litros por minuto, e as cânulas permitem isso. Então, não é assim, eu não vejo que tenha um problema nessa questão. Não sei se, Marília, foi você que perguntou, né? Obrigada pela pergunta. Se eu respondi a tua pergunta, se não, escreve aqui embaixo que eu continuo respondendo. Parabéns pelo evento aí, trazendo tanta gente legal aí para discutir. E mais uma pergunta, né? A Marília, novamente, pergunta também sobre o desmame, porque não há Ótimo. muita concordância na literatura. Excelente, Marília. Isso aí é uma coisa que, desde que entrou o alto fluxo no Brasil, eu trabalhei muito na época, né, na introdução dessa terapia aqui no Brasil, quando começou e depois quando começaram a entrar os equipamentos. E eu sempre ficava reforçando essa questão do desmame. A Raquel, que trabalha também com a LocMed, né, me conhece já há bastante tempo, querida amiga físio, acho que está aí conectada também. Eu sempre discuto muito com ela, bastante as questões. E já há anos atrás, acho que em 2015, a gente já conversava sobre essa questão do desmame. E em neonatologia tem agora um estudo falando do desmame, e não muito claro também. Em pediatria não saiu nada conciso. Nós estamos escrevendo também, né, dentro das nossas demandas. O que eu vejo na prática clínica, visto que a evidência ainda não está forte para isso, é sempre, e eu acho que isso é um acordo também que os colegas fisioterapeutas sempre afirmam também quando a gente conversa, é sempre reduzir primeiro o FiO2 e depois reduzir o fluxo. Porque o grande erro que eu vejo, a falha do alto fluxo, é as pessoas diminuem o fluxo primeiro e daí fica o paciente ali com aquela FiO2 lá de 60 e aí não sai daquela FiO2 ou então sai do alto fluxo e vai para a Venturi ou para outra coisa. Aí é regressão, né? Nós não podemos fazer. Então, no desmame, a gente reduz a FiO2 primeiro e quando o paciente está tolerando sem um esforço respiratório dentro da saturação alvo para ele, aí nós começamos a reduzir o fluxo, mesmo que você demore um pouco mais, é melhor. Esses casos crônicos de displasia broncopulmonar, muitas vezes o paciente como aquele ali, ele estava usando 8 litros por minuto, que era o máximo do nosso aparelho lá para recém-nascido, 8 litros por minuto com uma FiO2 de 25%. E aí nós levamos uma semana ou mais para ir reduzindo o fluxo dele, até a gente botar ele lá no meio litro de O2 no catéter nasal convencional. Então, e esse é um caso só que eu expliquei, nós estamos com uma série aí já coletando, porque é muito interessante essa questão do desmame. Eu acho que é um ponto fundamental que requer pesquisa. Quem quiser entrar aí, Cláudio, o pessoal aí nessas questões de pesquisa de desmame, ficou aberta, porque é muito legal. Outra coisa, aproveitando que a Camila Mendes está aí também, são os pacientes cardiopatas. E ainda a evidência ela ainda é fraca do alto fluxo no pós-operatório cardíaco, mas eu tenho visto funcionar muito bem. Nós temos uma UTI cardiológica no hospital privado, foi inaugurada há pouco tempo, uma unidade de 15 leitos. Eu trabalho também lá, né? Faço como professora, eu passo visita lá no INCOR e vejo os casos lá. E a gente tem tentado usar o alto fluxo. Não são todos os casos que se beneficiam, tem que ser muito bem avaliado. Muito bem avaliado. Então, acho que o pós-operatório cardíaco ainda é também um nicho de pesquisa clínica, nós não temos ainda as questões bem definidas. Agora, bronquiolite está bem definido, recém-nascido, acima de 32 de idade gestacional já está bem definido o uso, e com segurança. Mais alguma pergunta? Não, só elogios mesmos à sua brilhante apresentação. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, doutora. Foi muito prazeroso, tá? Obrigado pela disponibilidade, tá? Eu que agradeço, viu? E eu mandei uma aula que, sem as fotos da mãe, aí, por questão de fica legal, mandei aula para uma das pessoas da LocMed. Aí, se você disponibilizar em PDF para o pessoal aqui no chat, fica à vontade, não Queremos sim. tenho nenhum problema quanto a isso, tá? Porque eu vi que tem gente fazendo TCC, outras coisas, então o conhecimento é para ser Tá, ok, obrigado. compartilhado. Muito Nós que obrigada pelo carinho, agradecemos. viu? Tudo de bom para É, vocês. Um beijo, viu?